Você sabia que 4 entre cada 10 micro e pequenas empresas no Brasil fecham as portas nos 5 primeiros anos de vida? Nesse vídeo, a gente vai entender quais são as principais causas e os sinais de alerta para que você perceba se a sua microempresa, se a sua pequena empresa está correndo esse risco. 40% das micro e pequenas empresas no Brasil fecham as portas, vão à falência nos 5 primeiros anos. Quando a gente olha essa estatística do Sebrae, pensando em setores, 30,2% dessas empresas atuam no comércio. 27,3% dessas empresas são do setor industrial e 26,6% são empresas prestadoras de serviço. E a pergunta que fica para a gente é, Eduardo, o que causa essa taxa de mortalidade? Eu estou usando esse termo porque esse é o título do artigo do Sebrae. Esse é o título da pesquisa do Sebrae. E ela trata dessa taxa de mortalidade, 40%. É um número, gente, muito alto, muito expressivo, muito significativo. 40%, 4 de 10 micro e pequenas empresas fechando as portas nos 5 primeiros anos de vida. Imagina, o patrimônio às vezes de uma vida dedicada a uma empresa que não deu em nada nos 5 primeiros anos de vida. Por isso é importante esse vídeo, por isso é importante a gente estar conversando sobre isso e por isso é importante a gente olhar para essa pesquisa do Sebrae que listou para nós quais são as principais causas. Eu quero comentar sobre cada uma delas com vocês e a gente entender os motivadores. Na medida que a gente entende os motivadores, se a gente conseguir enxergar alguns sinais de alerta, a gente vai poder estar atento e agir antes que isso aconteça. Primeiro grande motivador, primeira grande causa, questões financeiras. E entre elas, as top 5, aquelas que são as principais causadoras de falência de micro e pequena empresa. Falta de capital de giro, insuficiência de capital de giro, má gestão de capital de giro. Eduardo, entendi, mas o que é capital de giro mesmo? Capital de giro é aquele dinheiro, é aquela importância que você precisa ter e manter no seu caixa para manter a sua empresa funcionando ao colocar em prática a sua atividade operacional. Você fabrica roupa, você fabrica calçado, você presta serviço, você vende materiais escolares. Para você realizar essa atividade de comprar uma mercadoria, estocar a mercadoria, vender essa mercadoria e receber essa mercadoria, esse período de tempo para você colocar em prática essa atividade operacional, essa importância que você precisa é chamada de capital de giro. A grande maioria das micro e pequenas empresas vão à falência nos 5 primeiros anos por falta de capital de giro, por não ter o capital de giro necessário para manter a empresa funcionando durante esse período de tempo. Esse período de tempo ele varia de empresa para empresa. Para algumas o tempo necessário são 60 dias, para outras são 90 dias. E presta atenção como isso é importante. Entre o momento que eu vendo e o momento que eu recebo do meu cliente, nesse meio tempo, eu posso ter que pagar o meu fornecedor. O capital de giro é aquela importância, é aquele valor, é aquele dinheiro que vai permitir você manter a sua empresa em funcionamento. Entende como isso é importante? Entende como não é difícil a gente entender por que isso leva empresas à falência? Então, primeira grande causa, você precisa entender qual é o capital de giro que você precisa e você precisa tê-lo disponível. Não importa se a sua empresa é pequena, muito pequena ou é uma microempresa, toda empresa precisa de capital de giro e você precisa entender isso. Segunda grande causa que gera falência, que promove, que leva as empresas a fechar suas portas. Gestão inadequada dos recursos disponíveis. E aí, gente, não é só capital de giro, são recursos humanos também. São recursos tecnológicos também. Às vezes a gente não tem a consciência necessária dos recursos que nós precisamos.
Você consegue manter a sua empresa funcionando sozinha ou você precisa de ajuda de outras pessoas? Então você tem que pensar em recursos humanos. Você tem a quantidade de pessoas certas, você tem as pessoas certas, elas têm o treinamento adequado, elas têm a orientação adequada, você consegue orientá-las, acompanhá-las e motivá-las. Gestão é a segunda grande causa da falência das micro e pequenas empresas. E aí nós precisamos olhar para isso com todo cuidado, com toda atenção. Uma pergunta bacana para a gente se fazer é: o empresário brasileiro, ele realmente está preparado para gerenciar uma empresa? Para tomar conta do seu negócio? Que formação esse empresário teve, recebeu ou se preocupou? Isso em parte justifica a existência desse canal. Porque de maneira geral, na nossa educação, na nossa formação enquanto brasileiros, nós não somos educados para isso. Nós não somos preparados para isso. Interessante que se espera isso da gente, né? Espera-se que nós sejamos empreendedores, que nós tenhamos disposição para fazer as coisas acontecerem e para ajudar o Brasil a crescer. Mas a gente recebe pouca orientação para isso. E entenda, má gestão, falta de gestão é a segunda grande causa da quebra, da falência da micro e das pequenas empresas. Terceira grande causa, falta de planejamento. Como eu já não entendo muito de gestão, como eu já não tenho muito capital de giro que eu preciso, se eu não planejo as minhas ações, eu acabo por potencializar essas causas anteriores. E de novo, nós brasileiros não fomos educados, não somos educados para levantar a cabeça e olhar para frente. Nós nos preocupamos pouco com o longo prazo. Nós nos preparamos pouco para os desafios que não acontecem hoje. Falta de planejamento, ausência de visão de longo prazo. E presta atenção como isso é relevante. Como você talvez planeje pouco, como você observa pouco o que acontece ao redor da sua empresa, você acaba permitindo que o seu negócio se desalinhe do mercado. Então, essa falta de planejamento, ela também me leva a um distanciamento daquilo que o mercado quer, precisa e do que o meu cliente deseja. Se eu me afasto do meu cliente, se eu perco a noção daquilo que realmente interessa para o meu cliente, eu tendo a começar a vender menos. Eu tendo a começar a prestar menos serviço. Isso vai me levar a ter mais problema de capital de giro. Isso pode levar a minha empresa a fechar as portas. Entende as causas? Vai pensando comigo se isso acontece na sua empresa, se isso é algo relevante para você. Quarta grande causa, concorrência. Não só qualquer concorrência, mas aquela concorrência acirrada. E presta atenção como que essas causas elas vão se potencializando. Se eu planejo pouco, se eu não planejo, se eu não tenho uma visão de longo prazo, se eu não contextualizo o meu negócio com o ambiente que está ao redor dele, provavelmente você também não monitora a concorrência. Se eu estou me distanciando do meu cliente, o meu concorrente pode estar se aproximando dele. E veja, gente, isso não pode se tornar para a gente uma desculpa, uma muleta, para você justificar porque o seu negócio não está indo bem. Você precisa usar isso como um sinal de alerta para você entender por que isso está acontecendo e você agir. Você precisa tomar atitude diante disso. Esse é outro grande problema, não apareceu na pesquisa do Sebrae, tá bom? Não está entre as causas que eu estou apresentando para vocês, mas eu observo muito isso no Brasil e no mercado brasileiro. A inércia. A gente não está atento ao que está acontecendo e quando a gente percebe algo, a gente não agir. A gente esperar para ver o que acontece. Olha que loucura. Inclusive essa é a definição de insanidade do Albert Einstein, né? Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente.
Olha que absurdo. Você vê que algo não está bom, você vê que você não tem capital de giro, você percebe que a sua gestão não é das melhores, você sente a necessidade de planejamento, você vê o seu concorrente fazendo algo melhor e você não faz nada? Você espera que algo aconteça e que as coisas se resolvam por si só? Isso alinha bem com o conceito de sanidade do Einstein. Isso não é inteligente. Isso não vai fazer a sua empresa sobreviver no mercado brasileiro. Você vai virar a estatística do Sebrae. E o problema não é a concorrência. Você não pode botar a culpa na concorrência. A concorrência acirrada deveria ser um estímulo para nós entendermos por que o meu concorrente é melhor do que eu. É só preço? Ou ele tem um produto melhor do que o meu? Ele tem um serviço melhor do que o meu? Então, cuidado. Ao invés da gente buscar as causas para culpá-las, nós estamos tentando entender as causas para atuar nessas causas. Quinta grande causa: mudanças de mercado, tendências de mercado, mudança de comportamento do consumidor. E veja, se eu já não estou entendendo a concorrência, eu posso acabar também não entendendo bem a necessidade do meu cliente. Eu preciso acompanhar isso. Medidas de satisfação do cliente, entender o quanto o seu cliente está satisfeito com o seu produto ou o seu serviço é extremamente relevante. Leituras erradas do mercado nos levam a nos posicionar de maneira também errada e equivocada. Isso, com certeza, em algum momento, pode levar a sua empresa a fechar as portas. Sexta grande causa: diante das causas anteriores, eu posso gerar uma sexta causa, que é insuficiência de recursos necessários. Lembra que a primeira causa é má gestão de capital de giro, ou a insuficiência do capital de giro. Então, a insuficiência de recurso financeiro é uma grande causa. Mas e os recursos humanos? E os recursos tecnológicos? Vivemos na era da informação. Vivemos no mundo da inteligência artificial. O quão conectado você está com essa realidade? Poxa, Eduardo, mas nem tudo isso está disponível para mim. Concordo com você. A insuficiência dos recursos, elas não são uma causa por si só. A questão é eu não entendê-las e eu não fazer mais com o pouco que eu tenho. Às vezes eu não vou conseguir todo o capital de giro que eu tenho mesmo, mas eu não posso atuar em outras questões? Vou dar um exemplo bem claro para vocês, porque essa é uma questão relevante. O prazo que eu dou para o meu cliente me pagar afeta o meu capital de giro. O prazo que eu tenho para pagar o meu fornecedor afeta o meu capital de giro. Se o prazo que eu tenho para pagar é pequeno, se o prazo que eu dou para o meu cliente é grande, eu estou aumentando a minha necessidade de capital de giro. Poxa, eu estou diante de uma insuficiência de capital de giro. Eu preciso de mais capital de giro. Poxa, Eduardo, mas eu não consigo isso. Eu não tenho como buscar isso no mercado. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que conversar com seus fornecedores e tentar negociar com seus fornecedores para que você tenha um prazo maior com eles. Você vai tentar alinhar com os seus clientes se eles não podem te pagar num prazo menor. A questão é que essas coisas estão conectadas. Se eu abaixo demais, se eu tento reduzir demais o prazo que eu dou para o meu cliente, mas o meu concorrente dá um prazo maior, isso pode impactar as minhas vendas. É por isso que eu estou chamando a sua atenção e a gente está olhando para essas causas de maneira individual, e eu listei 6 delas, mas a gente precisa entender o impacto delas no conjunto. E eu preciso ter uma atitude diante deles. Essa atitude a gente vai conversar no próximo vídeo. E eu quero encerrar esse vídeo de hoje ajudando você a entender alguns alertas, alguns sinais que o seu negócio vai dar para você de que você está incorrendo em uma dessas causas. E se você não agir, se você não atuar, você pode virar a estatística do Sebrae. E não esquece, 4 entre 10 micro e pequenas empresas vão à falência por causa dessas causas que eu listei para vocês
nos 5 primeiros anos de vida. Ou seja, sobreviver aos 5 anos pode abrir as portas para que você perpetue os seus negócios. Vamos então a alguns alertas que eu listei, que eu anotei aqui, para te ajudar a perceber isso. Primeiro grande sinal de alerta: redução de vendas, declínio nas vendas. Por que eu estou vendendo menos? Muitos empresários vão botar a culpa no mercado. O mercado está ruim, a economia está em recessão. Uai, a culpa é só dos outros? Não tem nada que você possa fazer melhor? Ok, e se a culpa for realmente do mercado? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo, lembra disso? Cuidado, declínio nas vendas é um grande sinal de alerta. Eu posso estar me desconectando com o mercado, o meu produto pode não estar atendendo o meu cliente, o prazo que eu estou dando para o meu cliente pode ser o que ele não quer, o que ele não precise. Atenção. Outro grande problema, margem de lucro decrescente. Não é só a minha venda que está diminuindo, a minha margem de lucro está diminuindo. Mas Eduardo, eu não diminui meu preço. Se eu não diminuir o meu preço, por que a margem de lucro está diminuindo? Se a margem de lucro está diminuindo e você não diminuiu o seu preço, é porque o seu custo está aumentando. É porque a sua despesa está aumentando. É porque os seus custos fixos estão aumentando. Você precisa entender isso. E entenda, lucro menor vai representar menos dinheiro no caixa amanhã. Menos dinheiro no caixa amanhã vai impactar meu capital de giro. Com menos capital de giro, eu vou ter insuficiência de recursos. E olha as causas da taxa de mortalidade das empresas aparecendo e se instalando dentro da sua empresa. Nós precisamos agir diante disso. Outro grande alerta: alta rotatividade de funcionários. Eu não consigo reter talentos. As pessoas trabalham comigo, trabalham por pouco tempo e eu não consigo mantê-las comigo. Por que isso está acontecendo? Eu estou selecionando mal o meu funcionário? Eu estou remunerando mal o meu funcionário? As condições de trabalho, elas não são as melhores? Alta rotatividade de funcionário aumenta custo, que pode reduzir margem, que impacta no meu capital de giro, que diminui o retorno do meu negócio. A gente não pode ignorar esses sinais, você precisa estar atento a eles. Outro grande sinal: dívidas crescendo, empréstimos excessivos. E olha que isso pode parecer mais uma consequência do que uma causa. Na medida que eu vou tendo declínio nas vendas, na medida que a minha margem de lucro está diminuindo, na medida que o meu capital de giro ele é insuficiente, a tendência natural, a primeira reação, e olha que o que eu quero conversar com vocês é sobre ação, não é sobre reação. No próximo vídeo a gente vai conversar bastante sobre a ação, mas agora eu estou te dando o exemplo de uma reação tradicional. Faltou dinheiro no caixa, eu vou no banco, falo com o meu gerente e pego o dinheiro fácil. Esse dinheiro fácil, ele é muito caro. É o que a gente chama de hot money. Mas o que a gente precisa é de smart money. Smart money é o dinheiro inteligente. Então percebe que o que interessa pra gente não é a reação, é uma ação. E dívidas aumentando, empréstimos excessivos são um sinal de alerta. Algo não está bem. Isso pode levar a minha empresa à falência. Outro grande sinal de alerta: insatisfação dos clientes. Poxa, Eduardo, isso parece meio óbvio. Concordo com você. Parece meio óbvio. Mas é impressionante como a gente não costuma ouvir as pessoas, como a gente não costuma dar atenção aos nossos clientes. A gente precisa interagir com o cliente, a gente precisa entender. Por que uma empresa sobrevive? Porque ela atende alguma necessidade do mercado. Se o mercado tem uma dor, se o mercado tem uma necessidade e eu tenho um business, eu tenho um negócio em que eu supro essa necessidade, o mercado vem até a mim. O mercado vai buscar o meu produto, o mercado vai buscar o meu serviço. Isso quer dizer que em algum momento você entendeu o que as pessoas precisam. Então você ouviu o seu cliente. Depois que você abriu a sua empresa, você não vai ouvi-lo mais.
Você não vai estar atento se ele está satisfeito ou insatisfeito. Quais são os sinais que o seu cliente está dando? Está diminuindo a quantidade de pessoas circulando na sua loja, visitando o seu site, procurando o seu produto? Os clientes antigamente me pediam mais prazo. Ultimamente, os clientes não têm mais me pedido prazo. Mas eu também tenho visto que a minha venda tem diminuído. Então, cuidado, atenção. A gente precisa conversar com o nosso cliente, a gente precisa entender o nosso cliente. É claro que eu vou precisar monitorar isso, é claro que eu vou precisar acompanhar isso, e essa é a deixa para o nosso próximo vídeo. E eu quero te fazer um convite. Se você entendeu, se você percebeu que essas causas, que esses sinais de alerta estão presentes na sua empresa, no próximo vídeo a gente vai conversar sobre quais ações, sobre quais atitudes nós devemos colocar em prática para evitar que a nossa empresa vire uma estatística do Sebrae. Espero vê-los em breve.